Meus irmãos, eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia agora no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. E eu vou ler apenas um versículo da Bíblia. Diz assim, verso 9. João 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Esse é o texto que no dia do aniversário desta igreja eu gostaria de compartilhar com você, com a liderança da igreja. Ó Deus, que o Senhor ilumine o nosso entendimento e que o Teu Espírito Santo possa traduzir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Jesus usa e tem usado e usou muitas figuras de linguagem para expressar o que Ele é, o que Ele faz. E uma delas, Ele usa aqui de uma maneira muito direta. Eu sou a porta. Ele havia dito que Ele era o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Em outras passagens, Ele diz que Ele é o pão da vida, a água da vida. Outros textos bíblicos dizem que Ele é, entre outras coisas, a brilhante estrela da manhã. Mas, nessa passagem, de uma maneira muito direta, Ele usa essa expressão, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Gostaria de, antes de trazer todo o argumento para esse texto, ler com vocês uma poesia de uma jovem, uma pequena poetisa, que fala sobre a questão do quase. Porque eu quero enfatizar hoje com você, é que estar perto da porta não é suficiente. Muito perto não é suficiente. Quase atravessar não é suficiente. Você precisa atravessar, passar por mim, será salvo, disse Jesus. Olha o que essa jovem coloca na sua poesia. Ainda pior que a convicção do não é a incerteza do talvez e a desilusão de um quase. É o quase que me incomoda, que me entristece, que me mata, trazendo tudo o que poderia ter sido e não foi. Quem quase ganhou, ainda joga. Quem quase passou, ainda estuda. Quem quase morreu, está vivo. Quem quase amou, não amou. Gaste mais horas realizando do que sonhando, fazendo do que planejando, vivendo que esperando. Embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. A verdade é que o quase não basta. O texto que nós lemos diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Esse versículo mostra
de uma maneira muito direta essa questão do quase. Perto, muito perto, não é suficiente. Eu sou a porta, diz o texto. A verdade, então, é clara, absoluta, a verdade é evidente, formal e negociável, mas é a verdade. Quem está do lado de fora da porta, não importa que seja 5 centímetros, 1 metro, 100 metros, está perdido. Não importa a distância. Você se lembra da sua conversão? Durante muitos anos, eu frequentava a igreja, na minha pré-adolescência, levado pelo meu avô, e foi com ele que eu vim a primeira vez aqui conhecer Itapema, junto com um outro presbítero, também falecido, presbítero Damião, lá de São Vicente. Eu estava dentro da igreja, eu estava dentro de uma família cristã, mas eu ainda não havia passado pela porta. E quem não passa pela porta não está dentro. A palavra de Deus fala que muita gente que esteve quase lá, que quase entrou pela porta, mas não entrou. Quero citar pelo menos 4 homens do Novo Testamento que estiveram quase lá. Muito perto não é suficiente. O primeiro deles foi Pilatos, grande governador, procônsul, autoridade romana. Esteve perto de Jesus. Ele pôde contemplar o rosto de Jesus, isso que muitas pessoas anelam, desejam, um dia poder ver o rosto de Jesus. Ele viu Jesus, tinha autoridade naquele momento, e Jesus disse para ele que a autoridade que ele tinha, ele não teria se do céu não lhe fosse dada, mas ele tinha autoridade. Durante o julgamento, a esposa dele manda um recado para ele, dizendo: não se envolva com esse justo, porque eu em sonho sofri muito por causa dele. Não se envolva. Ele simplesmente deu de ombros a essa evidência espiritual, Deus querendo tocar na vida dele. Então, existem muitas pessoas que são insensíveis aos sinais de Deus, mostrando a ela que está na hora de assumir um compromisso com Deus. E ele simplesmente seguiu o caminho que o coração dele, a mente dele mandava. Ele estava perto, muito perto, mas estar muito perto não é o suficiente. Outra pessoa, Judas Iscariotes, dormia ao lado de Jesus, comia perto de Jesus, recebeu de Jesus até mesmo e do colegiado apostólico uma função que mostrava que ele tinha pelo menos alguma habilidade técnica de lidar com dinheiro, era o tesoureiro, ele que recebia as ofertas para manter todo aquele grupo. Chegou muito perto do ponto de vista religioso, era da igreja, tinha um cargo, fazia a obra em nome de Deus, tinha o seu nome lá, mas muito perto não é suficiente.
O outro é o moço rico, o jovem rico, que o texto da Bíblia fala. Um homem que era um jovem que era especial. Ele tinha uma carreira meteórica, sabia os mandamentos, e Jesus pergunta para ele, sabe, e diz, eu sei, pratico, e sei todos eles. Ele correu atrás de Jesus, diz a Bíblia, e faz a Jesus uma pergunta, e a Bíblia diz então, que ele não se conforma com a resposta que Jesus tinha para dar para ele. Talvez, por ser rico, estava acostumado a ouvir respostas que sempre agradavam a ele. Se não era do seu agrado, eu vou procurar outra resposta. Essa eu não gostei. E simplesmente ele vira as costas para Jesus, quando Jesus disse, parabéns por guardar os mandamentos, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me, terás um tesouro nos céus. Ele preferiu ficar com o tesouro da terra. Ele queria Jesus como uma propriedade, como uma conquista. Tem muita gente querendo Jesus assim, como ele administrando a religião, a fé, o próprio Deus, achando que Deus é como esses santos, como essa Iemanjá, e você pode agradar com um vidro de perfume, com pente, com flores. O nosso Deus não se agrada com essas coisas, Ele é o Criador de todas essas coisas. O que agrada a Deus é um coração contrito, um coração arrependido. Deus está acostumado a lidar com pecadores como você e como eu, mas Ele quer de mim e de você quebrantamento, arrependimento genuíno, vontade de viver uma vida diferente. Isso agrada a Deus. Obediência. Então esse moço rico estava perto, muito perto. Tinha uma entrevista com Jesus, mas mesmo assim não foi o suficiente. A quarta figura é o rei Agripa. Esse homem, diante do apóstolo Paulo, mostrou uma certa curiosidade, a ponto de Paulo fazer um grande, extenso sermão para ele, explicando, de acordo com Atos capítulo 26, verso 26 em diante. Paulo explica para ele a questão do Velho Testamento, a pessoa de Jesus, como ele haveria de vir, de nascer, de ser perseguido, morto. Deu uma aula de teologia para Agripa. Sabe o que a Agripa fala? Por pouco não me persuades a me tornar-me um cristão. Por pouco. Eu estava quase me convertendo. Eu estava quase entendendo. Eu estava quase aceitando. Mas a Bíblia diz que Agripa depois teve uma morte horrível. Eu sou a porta, diz a palavra. E a Bíblia diz, e usa mais ainda, essa figura de porta. A Bíblia fala que existe uma porta larga e outra estreita. E a Bíblia diz, e Jesus diz, entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, e que leva para a perdição. São muitos os que entram por esse caminho.
A porta estreita é o caminho difícil que leva para a vida. São poucos as pessoas que encontram esse caminho. Talvez pareça que aqui, da parte de Deus, há uma seleção muito exclusiva. Mas não é isso. Por que a estreita, que é a que leva a vida, e não a larga? Simplesmente porque na estreita, na porta estreita, passa um de cada vez. Um de cada vez. Na hora que iremos nos encontrar diante de Deus, não tem pai, não tem mãe, Jesus não vai perguntar se o meu avô foi fundador da igreja, se eu tenho algum parente que é muito religioso. Cada um responderá por si. E a resposta é dura para aqueles que não passaram pela porta. Eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim. Mas eu curei no teu nome. Pode ser. O nome de Jesus é poderoso, diz a palavra. Mas o seu nome não está aqui, no livro da vida. Senhor, eu sou filho do fulano, ele é piedoso. Mas o seu nome não está aqui. Por quê? Porque estar perto não é suficiente. O que eu e você desejamos ouvir é a palavra que Jesus tem reservado para aqueles que entram pela porta. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Repito, você vai sair daqui ouvindo pelo menos 20 ou 30 vezes. Muito perto não é suficiente. Você que está tão perto, até porque está aqui, do ponto de vista emocional, moral, religioso, o convite é para você que está perto. Estar perto, muito perto, não é o suficiente. Agora, se você atravessou, se passou, a porta tem uma outra palavra, que ele diz: entrará e sairá e achará pastagem. Entrar e sair, como assim? Se entrou, por que sair? Uma porta diz: vinde. Mas quando eu entro, existe outra direção. Ide, pregar o Evangelho, pregai o Evangelho, dar o seu testemunho, viver uma vida que agrade ao Senhor. Muitos crentes, infelizmente, vivem a vida cristã, onde parece que ao entrar pela porta, ele entra numa sala de estar, ou numa varanda com uma rede. Muitas vezes os pastores têm que cuidar de crentes que não querem crescer, não querem cumprir o seu chamado. Todos nós fomos chamados para um propósito, para uma missão. Mas muitos gostam apenas de frases como: exijo os meus direitos. Sequer vai visitar alguém, mas exige que seja visitado. Há uma igreja triunfante que está com Jesus,
uma igreja militante que está fazendo a obra, mas existe uma outra igreja por aí, uma igreja flutuante, gente que gosta, se não me agradar aqui, eu vou para ali, se não me agradar ali, eu vou para lá. Vive flutuando, porque não quer ser contestado, não quer ser desafiado. Esse problema é antigo, Jesus lidou com ele. No relato dos evangelhos, deixa claro que os líderes religiosos estavam interessados apenas em garantir os próprios interesses e em se proteger. Os fariseus eram gananciosos, se aproveitavam até das viúvas necessitadas, transformaram o templo de Deus em covil de salteadores, lugar de negócio, tramaram a morte de Jesus para que Roma não lhes tirasse o privilégio. Portanto, nesse culto de gratidão a Deus, pelo aniversário de Vicente Carvalho, para você que já entrou pela porta que é Jesus, jogue fora o guardanapo e coloque o avental e vá servir, e vá ao trabalho. Diga: eu não quero correr atrás da bênção, mas eu quero ser uma bênção. Na igreja, no trabalho, na escola, o mesmo Jesus que chama para entrar, o envia para sair. Concluindo, você que está perto e está me ouvindo hoje, uma das poucas coisas que Deus pede de mim e de você, de uma maneira muito direta: dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Não adianta viver perto, não adianta viver quase, eu quase sou convertido. Isso não existe. O evangelho é do sim ou não, é do tudo ou nada, é do quente ou frio, é do céu ou inferno, não há meio termo. Então você que está perto e ainda não entrou, hoje, venha, venha. Você que já entrou, não importa o tempo, eu o convido a sair e ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção para esse bairro, para a minha vizinhança, para os meus amigos, para a minha família. Você não irá sozinho. Jesus vai com você. Você estará sob os cuidados dele. Para você que está entrando, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, seu nome que já foi escrito antes da fundação do mundo. E aqui um intervalo. Uma das coisas que mais me impulsiona a falar de Jesus, a pregar sobre o Evangelho, é porque eu creio na predestinação. E vou dizer para você por quê. Porque na Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus. Mas eu sei que aqueles que são escolhidos por Deus, Deus toca, Deus muda o coração, Deus faz com que a pregação saia apenas dos ouvidos e atinja o coração.
Por isso que eu me animo a pregar o Evangelho. Porque se dependesse da escolha das pessoas, ninguém escolhe a Deus. Ninguém. E nós que somos reformados, nós acreditamos que existe muito povo de Deus nessa cidade de Vicente Carvalho. Eu não sei quem é. Talvez a pessoa não saiba que é, mas os que são do Senhor, os que são de Jesus, ouvem a voz de Deus. Eles ouvem a voz de Deus. Portanto, que Deus abençoe a sua vida nesta noite. E para você que disse que quer sair, se coloque à disposição do Senhor. Procure o seu pastor, fale com ele, se coloque à disposição. Eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa para o bem do reino de Deus, para o bem da igreja. Nós vamos orar. E eu não quero terminar assim, não. Eu quero terminar, sobretudo, desafiando você a dar um presente de aniversário para a sua igreja. Você que é crente há muitos anos, que já entrou pela porta, entrará e sairá. Não é para entrar e sentar no sofá. Entrará e sairá. Talvez existam coisas que esta igreja precisa que você faça. Talvez só você pode fazer. Por isso Deus mandou você para cá com seus dons e talentos. E em primeiro lugar, você que está aqui, que tem seguido a igreja, que tem estado perto de tudo, de todos, mas que está perto, muito perto, mas não entrou pela porta. Hoje é o dia da salvação. Eu vou fazer uma oração agora. Foi a oração que eu fiz quando ainda era adolescente. Quando alguém teve misericórdia de mim e pregou o evangelho puro para que a minha vida fosse mudada e transformada. Ele falou de Jesus, falou do meu pecado, falou de arrependimento, falou de perdão, falou do inferno, falou do céu. E eu quero convidar você, que está perto, mas não passou, para que você, hoje, dê esse presente e atenda o chamado que a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração.